Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula da nossa Semana da Páscoa. Hoje eu vou te ensinar a fazer mini trufas insufladas, vou te ensinar também como colorir o chocolate e a como pegar um recheio base e saborizar ele para que você tenha recheios de sabores diferentes. Para quem está começando na Páscoa, é legal investir em coisas pequenininhas, porque elas são mais baratas e consequentemente mais fáceis de vender. A trufa é uma ótima opção para quem está começando. Então vamos lá, a gente vai começar com o recheio. Aqui na minha panela eu vou colocar uma caixa de leite condensado e uma caixinha de creme de leite. Eu vou misturar bem misturadinho e depois eu vou ligar o fogo. Quando esse creme começar a ferver, eu vou contar 3 minutos e vou desligar. Gente, eu vou trabalhar com fogo de médio para baixo para evitar de queimar o nosso recheio. O recheio já começou a ferver e agora eu vou contar 3 minutos a partir daqui. Agora que se passaram os 3 minutos, eu vou desligar aqui o meu fogão e vou acrescentar o chocolate branco. Isso aqui é chocolate nobre. A gente coloca o chocolate no final da receita, né, depois que já desligamos o fogo, para preservar as propriedades, o aroma do chocolate. Então aqui eu coloquei agora 100 gramas de chocolate branco nobre. Vou misturar bem para esse chocolate derreter. Bom, pessoal, agora que eu já porcionei aqui o meu recheio, eu porcionei em 4 potinhos diferentes para mostrar para vocês 4 tipos de saborização. Então a gente vai começar saborizando com o próprio chocolate. Na verdade, ele já está saborizado com o chocolate branco, já é um tipo de recheio. Mas se você quiser que vire um sabor chocolate preto, você pode acrescentar chocolate nobre. Então eu vou aproveitar que o meu recheio ainda está quente e vou acrescentar o chocolate nobre e misturar. O próprio calor vai fazer com que esse chocolate derreta. Vou deixar aqui paradinho para mostrar para vocês as outras possibilidades. Aqui eu tenho pasta saborizante no sabor maçã verde, eu vou pegar também um pouquinho e vou usar para saborizar. Eu tenho também pó saborizante para sorvete, esse aqui é no sabor Blue Ice, né, aquele céu azul. É muito bom, mas tem também os pós saborizantes também de morango, maracujá, limão, você pode utilizar eles. E eu tenho aqui paçoca, eu estou utilizando paçoca, mas poderia, por exemplo, ser óleo triturado, amendoim, leite em pó, aí você vai usar a sua criatividade. Então eu vou mostrar para vocês esses 4 sabores então. Chocolate, eu já coloquei o meu chocolate nobre aqui, ó, para aproveitar enquanto está quente, para ir derretendo e formar um novo sabor de recheio. E agora eu vou trazer vocês aqui bem pertinho para vocês verem a saborização dos outros. Lembrando que, por exemplo, para a parte saborizante de maçã verde, para esse pó saborizante, eu vou ter que colocar e provar para ver se o sabor tá legal. Porque como aqui eu não tenho uma receita cheia, né, eu vou precisar ir colocando e provando, tá? Aqui eu já coloquei o chocolate meio amargo e olha como é rapidinho, ó. Só deixei ele aqui, enquanto eu explicava ali pra vocês, ele já derreteu. Misturou e eu tenho aqui um novo sabor de recheio. Agora é só deixar esfriar. Vou fazer agora aqui o de paçoca. Eu tenho aqui 2 paçoquinhas trituradas, mas eu acho que vai ser muito. Então eu vou colocar 2 colheres de sopa de paçoca e vou misturar para ver se vai ficar legal. Aqui já tá bacana o meu recheio. Então temos agora um recheio de paçoca. Agora aqui, pessoal, vou colocar a pasta saborizante, sabor maçã verde. Lembra que a colher que você vai usar, ela tem que ser uma colherinha separada, tá? Eu vou colocar 2 colherinhas de café, vou misturar para ver como é que vai ficar o sabor. Eu provei aqui e achei que com 2 colherinhas de café ficou muito suave o sabor, então eu vou colocar mais 2. Vou colocar até mais 3. Porque a graça da maçã verde é ter bastante. Agora o sabor ficou legal, vou deixar esfriar e vamos pro próximo sabor. Agora a gente vai para esse sabor que a criançada adora,
esse pó, ele já é um pouco mais forte. Então, eu vou colocar aqui mais ou menos uma colher de café para essa quantidade. Vou misturar bem. E aí eu vou provar também para ver se o sabor tá legal. Esse aqui ficou bem legal com essa quantidade. E agora a gente vai deixar esfriar. Pessoal, enquanto o nosso recheio está esfriando, vamos fazer alguns apliques para a gente colocar nas nossas trufinhas. Vou começar com esse aqui, ó. Eu tenho aqui uns cortadores com motivo de Páscoa. Gente, tudo que eu estou utilizando aqui você encontra em lojas de confeitaria, tá? Cortadores, moldes, rolo para abrir massa e tudo mais. Agora eu tenho aqui um pouco de pasta americana verde com um pouquinho de CMC, tá? E tem também um pouco de pasta americana laranja, porque a gente vai começar com as cenourinhas. Ó, fiz aqui uma cobrinha. Vou abrir aqui a pasta americana verde bem fininha. Vou fazer a mesma coisa com a pasta laranja. E com o auxílio do bisturi, eu vou acertar essa parte. Vou acertar essa parte também. Vou colocar aqui, ó, a parte verde em cima da parte laranja, só um pedacinho. Vou passar o rolo novamente. É só para unir essas duas partes, tá? Vou colocar aqui que saiu, ó. Vou passar o rolo para unir as duas partes. Se não grudar, você vem aqui de novo. Faz assim, ó. O importante é grudar uma pasta na outra e não precisa ficar uniforme, tá? Se não ficar certinho, não tem problema. Aqui eu já uni as duas pastinhas, as duas cores, ó. Laranja e verde. Vou pegar aqui o meu marcador de cenourinha, ó. Vou colocar aqui. Vai ficar uma parte verdinha. E vou seguir o desenho. Eu tô aqui tentando acertar o desenho ficar o mais certinho possível, porque as minhas cenourinhas, elas são tortinhas aqui, ó. Tentar acertar aqui. Ó, pressiona. E aí eu tenho algumas cenourinhas, ó. Agora eu vou pegar a minha pasta americana rosa. Para chegar nesse tom de rosa, eu tingi com vermelho morango. Vou abrir também bem fininho, lembrando que ela também está com CMC, tá? Para poder secar. Agora eu vou cortar aqui as cabecinhas de coelhinho, ó, com esse mesmo cortador. Eu vou colocar a minha placa aqui para já ir desenformando direto em cima da placa, que aí depois eu não preciso colocar. Agora eu vou fazer com outro modelo de coelhinho, ó. Para pintar os nossos ovinhos, né, fazer uns detalhes, deixar eles mais bonitinhos, eu vou utilizar corante em pó lipossolúvel e eu vou diluir em álcool de cereais. Eu escolhi a cor rosa e azul, é só colocar um pouquinho de álcool de cereais, misturar bem e com um pincel bem fininho e fazendo detalhes aí nos ovinhos para ficar mais bonitinho, porque assim a gente consegue entender que é um ovinho, né, e tal,
mas com o desenho eu acho que fica mais característico e fica mais legal. Então eu resolvi fazer. Alguns eu fiz linha reta, outros eu fiz um chevron e algumas pintinhas rosa e fui fazendo e até ficar desse jeitinho que vocês vão ver agora. Bom, pessoal, agora que o nosso recheio já tá frio, nós também já temos os apliques, vamos colocar na nossa trufa. Deixa eu dar uma dica para vocês. É legal a gente colocar, fazer esses apliques antes, tá? Até 1, 2, 10 dias antes e deixar secando, é mais interessante. Aqui eu tenho derretido cobertura fracionada. Você pode utilizar chocolate nobre, fazendo a temperagem do jeitinho que eu ensinei na outra aula, tá? Mas aqui eu vou utilizar a cobertura fracionada. Tenho aqui a branca e a meio amargo. Se você quiser ver quais são as marcas, assiste a primeira aula que eu mostrei para vocês algumas marcas que eu uso, tá? Esse aqui, esses dois que estão em quantidades maiores, eu vou passar para manga de confeitar. Vou até deixar aqui do ladinho por enquanto. Esses dois aqui, esses dois potinhos que estão em menos quantidade, eu vou colorir. Para colorir o chocolate, a gente precisa utilizar corantes próprios para chocolate. O mais tradicional é o corante em pasta, que são esses aqui. Sempre vai ter escrito no rótulo que é corante para chocolate. Se não tiver, você não deve usar, porque senão vai talhar o seu chocolate e você vai acabar perdendo. Então esse aqui é um corante em pasta, ele é como se fosse uma pastinha mesmo, uma gordurinha vegetal, e é o mais comum e o mais fácil. Você também vai encontrar ele em pó. Ó, aqui eu tenho um neon, tenho vermelho, amarelo, são corantes próprios para chocolate, mas eles são em pó. Esses corantes aqui, pessoal, apesar de parecer com um corante em gel, ele é um corante universal. Ele tanto serve para pasta americana, chantilly, como também serve para chocolate. Mas é muito importante que você observe se ele realmente é para isso. Então aqui embaixo vem dizendo para que serve cada chocolate, cada corante desse. Ele vai dizer que ele é ideal para chocolate, pasta americana, chantilly, glacê, fondant, etc. E aqui do ladinho vem escrito também, aqui em cima, ó, para uso universal. Então parece corante em gel, mas não é o corante em gel tradicional que a gente está acostumado a usar. Então, se você for usar um corante desse tipo, preste bastante atenção para ver se você está utilizando o corante correto. Agora, vamos tingir aqui o nosso chocolate. Então, vamos lá, ó. Eu vou utilizar aqui, então, para tingir o corante azul em pasta. Tá vendo? Ele é uma pastinha mesmo, ó. É só a gente colocar aqui no chocolate e misturar. Até dissolver por completo. Nesse aqui eu vou utilizar então o corante universal. Esse aqui é na cor rosa, pink na verdade, né? Coloquei aqui 2 gotinhas e vou misturar primeiro para ver se vai dar o tom que eu quero. Ó, pronto, então eu tenho aqui um chocolate tingido com rosa, usando o corante universal. E um chocolate tingido de azul, utilizando o corante em pasta, né, que é o mais comum. Eu vou reservar, porque agora a gente vai fazer as trufas, a gente vai usar isso aqui só daqui a pouco, mas eu já queria mostrar já tingindo para vocês. Daqui a pouquinho a gente volta. Se por um acaso ele endurecer, eu vou levar no micro-ondas de 5 em 5 segundos, porque a gente tem pouca quantidade, até ele ficar na textura que eu preciso para trabalhar com ele. Bom, pessoal, coloquei a minha cobertura fracionada derretida aqui na manguinha de confeitar. E a gente vai começar a fazer, então, as nossas trufas insufladas. Essa técnica, gente, ela é muito simples, ela é rápida, ela é fácil. O nosso bombonzinho, que na verdade não são trufas, né, são bombons recheados, eles já saem prontos da geladeira. Então, é uma coisa que facilita muito, você consegue fazer 200 trufas em 1 hora, e eu não estou exagerando. Então, eu vou começar preenchendo as cavidades aqui com a minha cobertura, ou com o chocolate nobre, caso você queira, até mais ou menos a metade.
Ó, cortei aqui a minha manga de confeitar, ó, enchi até a metade e passo para a próxima. Essa rebarbinha que vai cair nesse chocolatinho que cai aqui do lado de fora, não se preocupa, porque depois você consegue pegar essa rebarba e derreter novamente. Preenchi até a metade, vou dar batidinhas para sair o ar. E agora eu já venho com o recheio. Como eu disse, já vai sair pronta, né, da geladeira. Cuidado com o tamanho do buraquinho aqui da manga de confeitar. Já coloquei o meu recheio na manga. E olha só, eu começo a depositar aqui no chocolate e vou fazendo movimentos circulares até eu perceber que o meu chocolate chegou aqui quase que na borda. Esse movimento circular que eu faço é para que eu não estrague o meu bombonzinho lá no fundo. Também é importante que o recheio não esteja muito duro, pessoal, porque se o recheio estiver duro demais, acaba machucando sim a casquinha, né? Aí não fica uma casquinha tão perfeita. Ó, vou depositando e vou girando. Eu volto com a cobertura fracionada, fechando aqui essa parte do recheio que ficou para fora. Eu coloco uma quantidade só o suficiente mesmo para fechar, para evitar que esse chocolate transborde e o acabamento depois a gente precisa corrigir. Então, para a gente não precisar corrigir o acabamento, a gente coloca só o suficiente mesmo para fechar esse recheio que está aparecendo. E aí, para acomodar tudo direitinho, a gente vai dar batidinhas novamente. Agora é só levar para a geladeira e esperar esse chocolate cristalizar pra gente poder usar, porque já vai estar pronto. Mas agora eu vou fazer com os outros sabores e com a outra cobertura. Pessoal, agora que eu já preenchi a minha forminha, eu vou levar ela para a geladeira ou para o congelador. No congelador vai ficar uma média de 3 a 5 minutos e na geladeira até mais ou menos uns 10, 12 minutos. Só que eu esqueci de falar no começo qual é a referência dessa forminha. Ela é da BWB e ela é a SP05, mas você pode fazer com qualquer forminha de trufa, inclusive de tamanhos diferentes, tá? Se a forminha for maior ou menor do que essa, você consegue fazer a trufa do mesmo jeito. Como eu falei pra vocês, é muito prático. Você faz brincando 200 trufas em 1 hora. 5 minutinhos depois, já estão prontas nossas trufas. Os nossos bombons recheados. Vamos desenformar. Para desenformar é bem simples. A gente vai pegar uma superfície limpa e vai virar a nossa forminha. Eu sempre gosto de dar uma batidinha assim mesmo, que é pra já ir soltando. As que não soltarem, a gente dá uma apertadinha aqui no fundo, ó, que elas vão soltando. Olha só que lindas que ficaram. Bom, pessoal, quando você está utilizando o chocolate branco com o recheio escuro, isso aqui pode acontecer, que é ficar aparecendo um pouquinho do recheio. Mas, na minha opinião, não tem problema, principalmente quando você vai enfeitar as trufinhas. Essa, por exemplo, que não tem, que o recheio é claro, não aparece. Olha como elas ficam perfeitas. Nenhuma tá vazando, o acabamento aqui no rodapé também perfeito. Ficam lindas. Agora a gente vai partir para mostrar para vocês como que ficaram por dentro essas trufas. Vou pegar uma de cada
para te mostrar como que os nossos bombons ficaram lindos. Vamos partir, pessoal, para ver? Vamos começar com essa aqui, ó. Vamos ver como é que ficou por dentro. Olha aqui, essa é a de paçoca. Ficou bem recheada e a casquinha fica bem fininha. Essa aqui de chocolate branco, com o recheio de chocolate por dentro. Olha essa casquinha que fininha que fica. E a trufa fica bem recheada. Olha essa que linda, gente, que fica esse recheio azul nesse chocolate marrom. Mais uma bem recheadinha. Olha aqui, gente. Perfeita, né? Agora eu vou te ensinar como embalar essas trufas. Então, pessoal, aquele chocolate que nós tingimos de azul e rosa, a gente vai utilizar agora para enfeitar os nossos bombons. Então, aqui, ó, você pode enfeitar de várias formas. Esse aqui é o meu jeitinho favorito, que eu vou fazendo uns risquinhos aleatórios e eu acho que fica lindo. E eu já vou aproveitar esse meu chocolate, ainda tá fresquinho, né? Não endureceu. E eu vou colocando aqui, então, aqueles apliques que eu já fiz. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é o seguinte. Eu gosto de ir utilizando, por exemplo, eu comecei ali no aplique, no chocolate rosa por cima. E o aplique de coelhinho rosa. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de padronizar o sabor. Então, todos que são desse sabor, eu vou colocar o mesmo aplique e vou utilizar a mesma cor de chocolate para a gente poder garantir, né, para o cliente também saber qual que é o sabor que ele está comendo ali naquele momento. Aqui eu coloquei a cenourinha. Nossos bombons estão quase prontos. Agora a gente precisa embalar para poder entregar para o nosso cliente ou dar de presente, né? Então eu tenho algumas formas de embalar esse bombom aqui decorado, né? E eu vou mostrar para vocês aqui uma das ideias que eu acho que fica bem legal. Ó, pessoal, aqui eu tenho uma caixa. Isso aqui é uma caixa para colocar ovo de colher. E eu vou improvisar para colocar as minhas trufinhas. Você já tem caixas próprias para trufa que ela tem isso aqui mais baixo, tá? Mas aqui eu vou utilizar essa mesmo, que é a que eu tenho. Aqui eu tenho forminhas para doce, daquelas transparentes. Você pode utilizar uma da cor também que você quiser. E eu vou colocar as minhas trufinhas aqui. E vou colocando na caixinha. Já coloquei a tampinha. Como aqui era uma tampa de ovo de Páscoa, ela era uma tampa muito alta. Então eu cortei aqui esse acetato e reduzi a altura dessa tampa. E agora a gente vai finalizar com um laço bem bonito. Olha que legal, que ideia legal. Eu tenho aqui uma fita com a minha logo e eu posso usar para fazer um laço bem bonito aqui. Eu tenho também um adesivo personalizado. E aí é bem legal porque você consegue dar a sua cara, né, a sua marca para essa embalagem. Então agora a gente vai embalar.
Gente, olha que bonito que ficou a nossa embalagem. Coloquei aqui o adesivo transparente de vinil, a fita com a minha marca e olha que lindo que tá, né? Gostei bastante. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra forma de embalar. É uma embalagem mais simples, mas que funciona muito bem também. Então, pessoal, aqui eu tenho a própria forminha que eu utilizei para fazer os meus bombons e tenho também o papel chumbo, ó. Tem aqui o papel chumbo. Olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar o papel chumbo aqui, centralizado na cavidade da minha forminha. Vou pegar o meu bombom, ó. Eu faço isso aqui, aperto o meu bombom dentro da cavidade, aqui da forminha, e o que sobra eu fecho. E aí o meu bombonzinho tá embalado muito rápido e muito fácil. Uma coisa que eu gosto de fazer também é utilizar cores diferentes de papel de acordo com o sabor, para o meu cliente também conseguir identificar, né, do que é cada trufinha dessa. Até mesmo pra gente poder identificar, né? Posso fazer em todos e depois só ir tirando, tá? Posso fazer vários assim, depois só ir tirando. Gente, então aqui, como eu falei pra vocês, eu tenho uma forma um pouco mais simples de embalar. Eu coloquei eles aqui no papel chumbo. E aí eu tenho esse potinho aqui, que pode ser qualquer potinho, gente. Esse daqui, a referência dele é BP640, da Bipac, tá? Então eu vou colocar as minhas trufinhas aqui dentro. Como elas estão embaladinhas, não tem problema elas ficarem uma por cima da outra, ó. O importante é esse potinho fechar. Então, eu coloquei aqui, vou fechar, ele tem uma travinha, ó. Posso passar uma fitinha, posso colocar um adesivo. Aqui eu vou passar uma fita, vou fazer um laço. Fica assim nossa embalagem. É uma forma mais prática, mais simples e mais barato para você poder estar vendendo aí na Páscoa e faturando. Como eu disse para vocês, é legal quando a gente está começando investir nas coisinhas pequenininhas, porque elas são mais fáceis de vender. Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor us. Every thought on my mind of you and I getting together. Gotta tell ya, I gotta tell ya, I wanna love ya, I wanna love ya. So come on over, I wanna touch, kiss you. The way you make me feel is precious. Então, pessoal, voltei aqui para falar com vocês um pouquinho a respeito do armazenamento, a idade das nossas trufinhas e também a sugestão de valor de venda. Bom, começando por armazenamento, você vai armazenar os seus bombonzinhos fora da geladeira. Pessoal, o chocolate a gente não guarda na geladeira, porque quando a gente tira, ele acaba suando, não fica com um aspecto tão bonito.
Então você vai procurar um local fresco na sua casa para poder armazenar essas trufinhas, esses bombonzinhos. Caso a cidade que você mora seja muito quente, aí não tem jeito. O ideal é que você armazene num local com ar-condicionado, mas nada de geladeira, tá? Não é legal. Com relação ao tempo de validade, 3 dias fora da geladeira dura super bem em local fresco. Mas, uma vez que ele foi para o seu cliente, você pode orientar o cliente que ele pode manter na geladeira se ele quiser. Tem gente que só gosta de chocolate gelado. Então você pode orientar o seu cliente a guardar na geladeira e aí a validade desses bombons na geladeira vai até 15 dias, dura bastante tempo eles na geladeira. Mas como eu falei, até chegar ao cliente, não coloque na geladeira, deixe em um local fresco, a validade é de 3 dias fora da geladeira, tá? Com relação ao preço de venda, baseado na quantidade de chocolate que a gente gasta e de recheio, a minha sugestão de venda é de R$ 1,20 cada trufinha, já na forminha, tá? Se a gente colocar numa forminha transparente. Agora, se você vai colocar um aplique de pasta americana, você tem que contabilizar o aplique também. A caixinha que você vai colocar, a embalagem deve ser contabilizada também, você não pode esquecer. A fita, tudo aquilo que você acrescenta, o adesivo, você tem que contabilizar aqui na hora de precificar as suas trufinhas. Mas a minha sugestão, por que sugestão, pessoal? Pode ser que o local onde você mora, o chocolate custe bem mais caro do que aqui onde eu moro. Com 1 kg de chocolate, uma receita com 1 kg de cobertura fracionada ou chocolate e uma receita de recheio, você faz de 90 até 100 bombons, dependendo do tamanho da sua forma. Então, assim, é um bom rendimento, tá? Então, o meu preço inicial é de R$ 1,20. Pode variar para mais ou para menos, dependendo da sua cidade. E não se esqueça de contabilizar, como eu disse, as embalagens, fitas e tudo mais. Eu espero que vocês tenham curtido mais essa aula. Não esquece então de se inscrever aqui no canal. E não esquece também que aqui embaixo no box de informações tem um link para você comprar o meu curso online, que está com 50% de desconto. E o WhatsApp para a compra do curso presencial, que acontece em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. No curso presencial, você vai aprender chantilly ou pasta americana, de acordo com aquilo que for mais interessante para você. E, por exemplo, no curso de chantilly, você vai aprender massa, recheio, decoração, estruturação de bolo de andar, blindagem para bolo de andar. Nossa, é um curso muito completo. Precificação, vale muito a pena você fazer. Então, o WhatsApp está aqui embaixo no box de informações. E para quem é de longe, tem o curso online que está com 50% de desconto. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Te espero amanhã na próxima aula. Um beijão para todos e até lá. Tchau!